Nesta aula 2, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esse componente, né, que está presente em praticamente 100% das instalações elétricas, né, que são os interruptores, né. Interruptor podemos definir como um componente responsável, né, por permitir ou, né, interromper o fluxo de corrente para um determinado equipamento, né. Então, no caso da lâmpada, nós temos essa aplicação nas instalações elétricas que é muito comum, né? E existem alguns tipos de interruptores que nós vamos ver nesta aula, né? É importante, antes de nós começarmos, né, que a instalação de interruptor sempre tem que acontecer com o sistema desenergizado, né? É comum alguns instaladores falarem, não, eu vou trabalhar com o sistema com energia. Não é recomendado, né? A autoconfiança na elétrica é que causa aí sérios acidentes, né? Não dá para brincar com eletricidade, né? Muito bem, o primeiro interruptor que vamos ver é o interruptor simples, né? Por que simples? Porque eu consigo ligar e desligar uma lâmpada de apenas um local, né? Eu posso ligar e desligar duas lâmpadas de apenas um local. Então, o que configura que é um interruptor simples é que ele está em um único local, o ligamento e desligamento. Mas eu poderia ligar, por exemplo, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas ao mesmo tempo, né? Não é a quantidade de lâmpadas que define que ele é simples. Define que eu consigo fazer esse ligamento e desligamento em um único local, né? Então, nós temos o interruptor simples para acionar uma lâmpada, né? Vamos ver, olha só. Então, olha a nossa instalação de um interruptor simples, né? Para uma lâmpada só, eu tenho aqui o fase, né? Ó, ele vem até o interruptor. Depois eu tenho o retorno, né? Que vai até a lâmpada. E aqui eu tenho o fio azul, que é o neutro, que vem também até a lâmpada, direto até a lâmpada. Então, sempre eu vou ligar no interruptor o fase, né? Nunca passar o neutro pelo interruptor. Vamos fazer a simulação, olha só. A mudança de cor aqui é por causa do software, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui L1, que é meu fase, e tem N, que é o meu neutro, né? Quando eu acionar o interruptor, então eu vou ter energia, né? Fase vindo pelo retorno. Como a lâmpada já está com o neutro, vai acionar a lâmpada, né? Então, interruptor simples. Aciona, permite a passagem de energia. Desaciona, ele interrompe o fluxo de energia, né? Bem simples a instalação desse componente, né? Um segundo tipo de interruptor que é muito utilizado nas residências, né, em áreas industriais também, é o interruptor paralelo, também chamado de three-way, né? Esse tipo de interruptor ele permite, então, que eu ligue ou desligue, né, um equipamento em 2 pontos distintos, né? Então, no caso de uma lâmpada, eu posso ligar e desligar ela em 2 locais diferentes, né? Veja o exemplo da nossa figura, olha só, né? Muito comum aplicar esse tipo de instalação em escadas, né, em que eu possa ligar e desligar a lâmpada tanto no começo da escada, como eu posso ligar ou desligar no final da escada, né? Em residências é muito comum eu ter esses pontos distintos para facilitar o ligamento e desligamento das lâmpadas, né? É importante na hora da compra, né, se você quer instalar o interruptor paralelo, comprar ele, né, com a configuração da seguinte forma. Ele precisa ter as 3 conexões para condutor, né? Como é que é feita essa ligação, né? Vamos entender perfeitamente como então que eu vou instalar um interruptor paralelo, né? Começando, tem que comprar 2 interruptores, porque se eu quero 2 pontos distintos, eu tenho que ter 2 interruptores e cada interruptor tem que ter 3 pontos de ligação de condutor. Muito bem, você vai pegar o fio fase, né? Do fio fase você vem para um dos interruptores, né? Você vai ligar no borne central, né? Ou seja, na conexão central, né? O condutor fase. Depois você sai com 2 fios dos bornes laterais e vai até os bornes laterais do outro interruptor, né? Então você conecta, liga esses 2 bornes laterais de um interruptor com os 2 bornes laterais do outro interruptor. No segundo interruptor, então, você vai sair com o fio de retorno para a lâmpada. Isso vai gerar uma configuração
three-way, né? Ou seja, eu consigo ligar ou desligar essa lâmpada de dois pontos diferentes, né? Porque eu crio dois caminhos para o sinal de fase para a lâmpada, né? O restante da ligação continua sendo normal, né? Que é o neutro direto ligado na lâmpada. Um componente muito instalado em sistemas, instalações elétricas, mas que às vezes não se dá, né? A atenção ideal, né? A atenção na hora da instalação, para que seja instalado de forma adequada, que são as tomadas, né? Então, tomadas são pontos no circuito elétrico em que eu posso conectar equipamentos, né? Isso pode ser de forma temporária ou de forma permanente, né? Eu tenho as tomadas de uso geral, aquelas que eu utilizo de forma temporária um equipamento lá, e eu tenho as tomadas de uso específico, que são aquelas que o equipamento fica ligado o tempo todo naquele ponto, né? Tá? Então, em alguns casos, a tomada pode ser uma tomada monofásica, né? Possuir fase e neutro, né? E o terra, né? Em outros casos, fase e terra, dependendo da instalação, ok? Lembrando que tomada eu tenho o ponto terra, né? Uma informação importante e que não se atenta muito na instalação é que existe a posição correta do fase e a posição correta do neutro, né? E a posição correta do terra. E isso vem gravado na tomada e muitos não se importam, né? Mas por que eu tenho que obedecer essa sequência, né? Isso é uma regra que vem da instalação da rede externa, né? Lá do nosso transformador. Então, o transformador tem essa configuração, então é bom se usar a tomada com essa configuração para por um eventual problema no transformador eu possa não causar problema nos meus equipamentos, né? Então existe o local correto para você ligar o fase e o local correto para você ligar o neutro nas tomadas. É só você olhar, né? Porque todas têm a indicação porque é uma norma, né? Então a indicação na tomada é feita pelo fabricante, porque é uma norma que tem que ser obedecida, né? Outro fator importante é você cuidar na hora da compra com a amperagem que vai ser instalada naquela tomada, né? Então, o que vai ser ligado naquela tomada para você comprar, então, uma tomada adequada, né? O terra é importante, né? Muitos equipamentos precisam do terra, né? Como uma proteção. Então é importante ver se há necessidade ou não de ter o terra naquele ponto, tá?